Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podeis assentar. E o pastor leu aqui Colossenses 3. E ele começou ali no 16, né? E hoje à tarde, eu conversando com alguns irmãos, nós lemos Colossenses 3 também. O versículo 17, que fala assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu acho muito lindo. E o versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer para o Senhor. E para mim é um privilégio muito grande. O pastor até me mandou a arte da palestra e eu falei, é um privilégio poder servir. E com isso eu quero agradecer aos irmãos que aqui estão, para ouvir alguma coisa que nós falaremos, mas o meu pedido é que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar aquilo que Deus, o dono dessa obra, tem para falar a cada um de vocês. Porque Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece quando nós fazemos, se nós fazemos de todo o coração, ou se nós fazemos pela metade. Ele conhece se nós estamos fazendo como que para o Senhor e não aos homens. E eu fico muito grato mesmo a Deus por poder estar aqui. E que Deus continue abençoando essa igreja, cada músico, cada jovem, cada adolescente, cada líder, cada pastor que se esforçou para enviar os seus músicos e membros. E eu tenho certeza que Deus falará mais uma vez ao nosso coração. Amém? Eu preparei um texto, um slide, eu não sei se deu certo, se é possível transmitir aqui, que aí os irmãos podem ir acompanhando. Pode passar o próximo. Não sei se dá de ler daí. Eu creio que pelo menos o título ali, as partes principais, dá dos irmãos entender. Eu começo falando sobre música, um presente da parte de Deus. É um presente que Deus nos deu. Tem um maestro amigo meu, Alexandre Brasolin, que ele fala que Deus olhou para a humanidade e falou assim: eu vou dar um pouquinho do que tem aqui no céu, para que eles possam experimentar na terra o privilégio de fazer música para o louvor do nome do Senhor. E Deus permitiu isso. E eu vou falar um pouco sobre qual a origem da música. Eu coloquei ali que a origem da música é no céu. E como nós podemos entender isso? No livro de Jó, no capítulo 38, há um diálogo do próprio Deus com Jó. E Deus chega até Jó e começa a fazer algumas perguntas para ele. Essas perguntas ele fala: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E ele segue dizendo: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde você estava, Jó? Quando até as estrelas cantavam, quando eu fundava tudo, quando eu estendia a terra, quando eu separava os mares, quando eu separava as águas. Onde é que você estava? Deus está perguntando para Jó. E eu coloquei ali: Deus, o Todo-Poderoso, criou a música. E o primeiro concerto foi realizado num palco ou num ambiente celestial.
Esta frase e muito do que os irmãos vão ouvir, eu gosto muito desse livro, é Manual do Líder de Louvor. É de um maestro e também, não sei se hoje já é pastor, mas era evangelista lá do Belém, em São Paulo, Newton Didini. Eu recomendo bastante, Manual do Líder de Louvor. Esse livro é uma maravilha. E também do pastor Gessé Luiz de Curitiba, o livro Que Música é Essa que Ouço do Seu Altar? Sacra ou profana? É uma pergunta, o título do livro, muito importante. E nós vamos discorrendo aqui neste momento. Então a música teve a sua origem no céu, mas e na terra? O texto ali que está posto fala: a arqueologia encontra indícios de que por volta de 4.000 anos antes de Cristo, havia registros de música na terra. Porém, a história humana não é tão precisa quanto ao fato. Contudo, a Bíblia, que é infalível, registrou lá no livro do Gênesis 4:21. Olha o que a Bíblia fala: que a música já estava presente na terra ao dizer: e o nome do seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Está lá em Gênesis 4:21. Se lá em Gênesis, na criação, já havia alguém que era o pai de todos os músicos, digamos assim, Jubal, que era considerado esse pai dos músicos ali no Gênesis, nós vemos então esse primeiro registro na terra. Eu imagino assim, Deus cria o homem, cria o jardim, coloca o homem e já lança esse presente para ele, que é a música. Em toda a história da trajetória nós vimos que, então, que a música tem a sua origem lá no céu, e logo o Senhor nos presenteou com esta maravilhosa arte, permitindo aos homens poder louvá-lo através da mesma. Isso deve nos fazer refletir acerca do ofício do músico no reino de Deus. E eu coloquei em negrito, que é um privilégio, porém acompanhado de uma grande responsabilidade. Isso é coisa de Deus: ao que mais é dado, a este mais será cobrado. Se Ele nos deu um grande presente, que é a música, nós temos que cuidar com o que nós fazemos com essa música. E aí o título do livro fala: que música é essa que eu ouço do seu altar? Sacra ou profana? É uma questão até um tanto polêmica, mas tem gente que fala que toda música é criação de Deus. A música, como arte, que nós vamos ver a seguir, como ciência, é uma criação divina. Agora, o que o homem faz com ela é uma responsabilidade do homem. Tem muita coisa que Deus criou, mas usado na hora errada e da forma errada vai trazer consequência. E a música é uma delas. Tem gente que usava a música até em campos de concentração. Tem gente que usa a música para orgias, para pecados. Existem inclusive ritmos que foram criados, regados à prostituição, ao pecado, a bebedeiras. E nós temos que cuidar. Embora como arte e ciência é algo celestial, mas Deus deu livre-arbítrio. E aí o homem pega isso e muitas vezes usa de modo descuidado. Muita coisa eu vou estar lendo, porque como é o formato de uma palestra, eu vou lendo até para os irmãos acompanhar também, os que conseguirem ver. Eu não sei se os mais distantes aí conseguem ler o que está escrito ali. A música é arte e ciência. É definida como arte porque possui regras e disciplinas, e ao mesmo tempo permite uma extensa liberdade de expressão. Essas condições só podem ser controladas por pessoas dotadas para isso. Ou seja, pessoas altamente sensíveis e comprometidas com a aguda percepção, com a acuidade auditiva e com o senso matemático. Música é matemática também. É definida como ciência, pois a música é fundamentada, pelo menos na matemática, na física e na química.
O próximo slide nós vamos falar com base em que se afirma que a música é fundamentada na matemática. Na música nós temos ritmos, que é a pulsação. Ora tempo mais forte, ora tempo mais fraco. Acentuações mais prolongadas ou mais curtas, que vão determinar os ritmos. Nós temos os tempos, né? A gente começa ali a contar, cada música tem a sua velocidade, o seu andamento, a sua fórmula de compasso. Tem também o valor proporcional das figuras. Talvez se alguém aqui não é músico, na questão teórica, mas para que os irmãos entendam. Toda música tem um compasso. Ela deve seguir aquela métrica. Se é 4 tempos, cada compasso tem que ter 1, 2, 3, 4. Por isso que às vezes se eu vou cantar foi na cruz onde um dia eu vi. Vocês podem cantar junto, por favor? Foi na cruz, pode continuar. Onde um dia eu vi meu pecado castigado. Eu estou fora do tempo. Eu estou fora da métrica do compasso. Então música é matemática. À medida que vocês começaram a cantar, a música segue um ritmo, um padrão, um tempo. Daí vem a expressão, fulano perdeu o compasso, né? Porque ele saiu, tinha toda uma métrica, uma matemática, e por alguma razão ele se perdeu. O músico que está tocando pode se perder, então música é matemática. Mas e física? Da onde é que tirou que a música é física? Como é que mede a frequência do som? Em hertz. Então, através da física, ó, como o caminho do som por meio das vibrações, variando de acordo com o material, seja madeira, metal, por exemplo, até mesmo uma banda, uma orquestra é dividida pelo, a gente chama as famílias no grupo musical. Família de cordas, família de madeiras, família de metais. E se for um coral, temos as vozes, soprano, contralto, tenor e o baixo. Dependendo o ambiente que eu toco, o meu som é diferente. Vocês sabiam, quem toca instrumento deve saber, se você largar o seu instrumento no porta-malas de um carro, pela tarde, e você vem com aquele carro que estava no sol, você chega aqui para ensaiar, a afinação vai estar altíssima, a frequência do instrumento, porque o calor interfere na afinação do instrumento. Se é muito frio, a tendência é da afinação cair. Isso vem da onde? É a física. E o som é medido em hertz, em homenagem a um físico chamado Hertz, que desenvolveu a matéria que estuda a frequência de cada som. Quando a gente vai tocar, o teclado, por exemplo, se não for alterado a frequência dele, ele está programado para executar a nota lá em 440 Hz. Então, se você toca lá no teclado, os demais instrumentos devem acompanhar aquela mesma frequência. Que coisa estranha, porque é possível que alguém toque a nota lá, mas que choque com o teclado. Porque às vezes a pessoa afinou com um afinador e alterou essa frequência para 442, para 441, para 438. Ele está tocando lá, está afinado, mas não vai bater com o teclado. Porque o teclado, justamente por ser um instrumento elétrico, eletrônico, ele não sofre alteração do ambiente, a afinação dele. Se for um piano acústico, já sofre também, já muda a história. O violão, o contrabaixo. Então, tudo isso é física. Se eu bato na bateria, dependendo do tom que eu bato, produz um som. Se eu bato no bumbo, produz outro. Por quê? É a extensão da pele da bateria. Uma é mais ampla, ela vai vibrar mais. Logo, o som daquela pele é mais grave. O tom, como a pele é menor, a vibração também é menor, o som é mais agudo. Tudo isso é física. E Deus que deu para nós isso aí de presente. Deu o trabalho do homem só a estudar. Por exemplo, alguém foi lá,
pegou um cordão, esticou e projetou um som, bateu nela. E ele percebeu que se ele colocasse a mão no meio daquela corda, daria exatamente uma oitava. Ou seja, se era o dó, oitava acima, agudo. E matematicamente ele foi dividindo. Por isso que a gente tem o que a gente chama de coma, que seria pequenas partículas do que forma o tom. Um tom, meio tom, 2 tons. E ele pegou e sabia, se aqui é o dó, uma oitava no meio da corda é o mesmo dó, nesse meio aqui tem que ter as outras notas. E ele foi achando onde era o ré, onde era o mi, o fá, o sol. Se você pega um violão, até falei hoje pela tarde, e toca aquela corda mais grossa, o som vai ser grave. Porque a tendência de uma corda muito grossa, a vibração dela é mais lenta, o som faz uma viagem mais curta, mais demorada, e fica pom, mom, 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 e sai um som grave. Por outro lado, se você toca na corda fininha, que está bem esticada, ela vai ser um som agudo, que a vibração, as ondas sonoras vai ser mais curta. Tudo isso é música, é matemática e é física. E para nós, uma coisa muito interessante, no próximo slide, que vai falar da música como componente químico também. Aí começa a bagunçar mais ainda, né? Ela é matemática, ela é física, ela é química. Mas eu digo aos irmãos que quem criou a música não erra. Ele sabia de tudo e que isso ia servir para nós. Por que ela é química? Quando o nosso corpo está exposto aos efeitos de um determinado som, todo ele é estimulado. Todo o nosso corpo vibra. Sendo que muitas vezes ocorrem. Quem aqui nunca ouviu uma música e sentiu arrepio? Às vezes acha que até é o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo opera através da música. Mas também tem componente químico que a música usa. E alguns, inclusive, fundo musical que é usado nas igrejas, que foi criado por satanista. Tem um fundo musical muito usado em tom menor. Eu falei isso hoje à tarde, sobre as tonalidades, que o tom menor, ele toca mais nas emoções da gente. Ele é mais melancólico, né? Você ouve, chora Israel, Babilônia não é teu lugar. É triste aquela coisa. E o homem, lembra que eu falei que embora Deus criou a arte, mas o homem, o coração cheio de maldade, pega isso e compõe coisas por aí. Então já fica um alerta para nós. É sim uma propriedade da música. Nem toda música que te causar arrepio vai ser o Espírito falando na sua vida. Por isso é preciso ter discernimento. Mas também a música pode causar relaxamento. Ela pode causar tensão, estresse. Você está no carro, aquele som muito alto, você está dirigindo. Parece que você perde até a atenção. Dirigir com fone de ouvido é extremamente perigoso. A música mexe na concentração. Fica uma outra lição com o que a gente traz para cantar na igreja também. Porque às vezes é muito barulho e pouco louvor. Então é preciso ter esse cuidado. Porque a música ela gera essas emoções. E é formado através de uma reação química ou bioquímica. E vai seguir dizendo, deixa eu ver se é nesse mesmo. Isso, é esse mesmo. Que causa arrepio, relaxamento, alegria, exaltação, contrição, dentre outros sentimentos. Esses sentimentos ocorrem porque quando as ondas de pressão do som atingem o corpo humano, as ondas de pressão, lembra lá das ondas sonoras? Elas atingem o nosso corpo. O corpo humano passa a atuar nos diferentes tecidos, nas suas membranas e nos diversos órgãos, os quais estão totalmente vívidos em meios químicos, tais como ácidos, hormônio, gordura, cálcio, enzima e outros mais, provocando com isso, conforme insistência ou ataque, reações bioquímicas importantíssimas.
A principal reação química que acontece é com a adrenalina. E isso é perceptível no rock. Sem entrar em pormenores, mas nada ali é em vão. Tem o rock pesado, tem o rock pop rock, tem vários estilos. Mas eu estou dizendo daquele pauleira mesmo, que a pessoa entra numa descarga de adrenalina, quebra uma guitarra e joga no chão e faz um piseiro doido. Por trás disso tudo, há, além da questão espiritual, a questão química no corpo também. O camarada começa ali, muita doidura, muita euforia, a música provocando aquilo, descarrega a adrenalina, quando ele vê, ele já quebrou tudo. Isso é química. Tem um livro que eu li que chama O Ocultismo do Rock. Fica a sugestão também, vale a pena a leitura. Então, a principal reação química que acontece é com a adrenalina, que ocorre um derrame de adrenalina na corrente sanguínea, motivado pela emoção que a música nos provoca. Seja ela contemplativa, tristonha, alegre. Isso se obtém de diversas maneiras na música. Como eu disse, porém, a mais evidente é pela tonalidade maior ou menor. A música tonal maior parece que ela sempre empurra, e a menor sempre puxa. Você pode usar a tonalidade menor também para o louvor a Deus. Cuidado, o que eu quero dizer não é que toda música menor é mal. Há momentos. Por exemplo, o hino 18 da harpa cristã é em tonalidade menor. Grata nova doce. Sempre te puxa. Outro hino. Papararararara, papapara, parararararararara. 182 da harpa, Jesus no Getsêmane. Quando angelical trombeta neste mundo esturgir. Tom menor, ela te puxa. Mas você ouve, quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Para cima, isso é a tonalidade. Se você escutar o dia inteiro uma música menor, só música menor, você vai chegar em casa, lembrando daquele hino, cabisbaixo e pensativo, ele vai, porque ela vai te puxar. Isso é a reação química da música. Na sequência, como eu falei do tom maior e menor, vai falar sobre a introdução de adrenalina no sangue. O que ela provoca? Alteração na pressão arterial, alteração na frequência cardíaca. Por que as pessoas, quando estão assim meio agoniado, ou então independente, vamos pensar assim, num local que realiza massagem, terapia, até num ambiente hospitalar, que às vezes é aquele ambiente mais carregado, você chega ali e tem aquelas músicas melancólicas assim, daqui a pouco se você não cuidar, você dorme, você está ali, vai indo, apaga. A música provoca isso, porque ela altera até a frequência cardíaca, e quando a gente vai dormir, o que o nosso corpo faz? A gente deita e o corpo vai desacelerando, 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 o coração bate mais fraco e você dorme. No ápice do sono, ele atinge aquela frequência mais suave. Seu corpo não precisa de energia, você está dormindo, está em repouso. E a música mexe até nisso. Ela provoca um espasmo na coronária, tensões ou relaxamentos musculares. É comum, você ouve uma música muito tensa, provoca isso em você. Você parece que levou uma surra e só ouviu uma música. Então, mais uma vez, eu volto, trago para nosso ambiente. Isso vale para orquestra, banda instrumental com equipe de louvor, conjunto de jovem, criança, adolescente, os líderes. Temos de ter muito cuidado com o que nós trazemos para a igreja. Tem muita coisa que muitas igrejas cantam, mas se a gente for fazer um filtro, não convém para nós. Eu vou passar por lá também, mas tem muita música que nunca foi escrita com objetivo de louvor. Foi escrito com objetivo mercadológico. E até hoje à tarde eu conversando com o irmão, esqueci o nome que é líder da banda. Como que é o nome? Ele.
a gente conversando e falando, músicas que chamam Deus e Jesus de você. Irmãos, isso aí, eu ainda não sei o que os irmãos pensam, mas para mim é quase que pegar uma agulha e beliscar o meu ouvido. Porque a gente não chama um policial, um juiz, um doutor, qualquer homem, né? Os pais, de você. Aí eu chamo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o juiz dos juízes, o pastor dos pastores, o pai dos pais de você. Então, é preciso tomar cuidado com o que nós trazemos. E tem muita composição que eu já assisti gravação de CD, de cantor gospel, com pessoas tocando ali que passa longe assim, pecador todos nós somos, mas passa muito longe do que deveria ser para a gente estar aqui trazendo para dentro da igreja. Se for para ser bem radical, não é o objetivo aqui, sobraria bem pouquinha coisa. Então eu gosto de ficar com o que o apóstolo Paulo falou: examinai tudo, retende o que é bom, retende o bem, filtra aí, sacode o que está meio estragado, tira fora e vamos aproveitar aqui e fazer como ao Senhor. Seguindo, já já a gente vai ter uma pausa. Nesses fenômenos físico-químicos também tem o contentamento, tristeza, dor de cabeça, indigestão. Olha que coisa que a música faz. Tranquilidade e equilíbrio. A música e sua ação na humanidade. É o próximo slide. Aqui vem um pouco para a prática. O que a música faz? Está ali no slide várias coisas. É o próximo. Mas eu vou citar alguns para a gente se adiantar. A música é uma potente ferramenta para agregar e unir pessoas. Agora eu falo não só no sentido da igreja. Você chega num ambiente meio acanhado, meio tímido, e você é músico. Daqui a pouco você descobre outro músico. Rapaz, você é músico? Sou. Pronto, quebrou aquela barreira. Ó, eu toco também. Toca? O que você toca? Quanto tempo que você toca? Já tem 10 anos. Eu estou aprendendo agora, tem 2 anos. É mesmo? Você toca mais instrumento? Mas você sabe tocar de ouvido? E começa a perguntar um monte de coisa e vai. Quando vê a hora passou e acabou aquele gelo que tinha. É um instrumento, uma ferramenta social. A música também é um alento nos momentos de dor, no funeral, né? Eu já toquei em velório, eu já toquei no aniversário, já toquei no casamento. Teve uma época que a orquestra de Cacoal morria, alguém chamava o maestro lá, a orquestra podia tocar, e já ia nós lá tocar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ia fazendo o seu papel, como um acalento para aqueles que precisam. É usado em momentos de festa, é utilizado em terapia, ferramenta educacional, essa é muito boa. Se eu chamasse, é que a gente não tem esse tempo. O assunto, eu brinquei hoje à tarde, que música é um barbante que só tem a ponta que começa, nunca vai acabar. Quando você terminar de falar de música de orquestra, você começa a falar de banda, vai para banda instrumental, vai para coral, vai para conjunto, vai para outro departamento, vai para teoria, improvisação, e vai embora, e não acaba, nunca mais, a música não acaba. Ela começou no céu e vai seguir no céu. Mas se tivesse tempo para me chamar aqui, quem pode vir recitar um capítulo? Uma poesia? Quem pode recitar um texto de cor? Talvez poucas pessoas conseguiriam. Mas se eu chamasse, vem aqui cantar um hino, talvez uma pessoa comece cantando: chuva de graça, daqui a pouco, ó que saudosa lembrança, tem plena paz e santo gozo, Deus velará por ti no teu viver, no teu sofrer, e começa: espírito, alma e corpo, e vai embora cantando música, porque ela é um instrumento também de memorização, é usado nas escolas, com esse fim, com esse objetivo. Tudo isso Deus deu para nós. A música tem sua participação mercadológica, como eu já falei. Muitos compõem para ganhar dinheiro, seja no meio gospel ou no meio secular. O mercado da música fica assim, ó. Pastor Maxwell chama: vamos ouvir a irmã Mariazinha cantar. E ela chega aqui, abre a harpa,
ou no meu caso não vai dar nem de dar exemplo, porque eu canto muito ruim, mas aí canta que bonito, a igreja glorifica e está transmitindo. Alguém lá em São Paulo, por acaso, vê essa live, eu tenho que buscar essa menina, eu tenho que buscar esse rapaz, tem talento, mas o talento do mundo. Aqui de Rondônia já saiu um cantor de grande renome, saiu de Guajará-Mirim, um jovem, foi para um programa de calouros, infelizmente, se não voltou, estava afastado dos caminhos do Senhor, uma situação bem triste, tudo porque o mercado da música enxergou. E tem um irmão ali de Cacoal, um jovem, que o pastor Nelson trouxe ele de Porto Velho, e falou um dia assim: nós trouxemos ele, vamos investir na vida dele, para ele não virar um novo, e citou o nome daquele que foi levado, que não deveria, e acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Então o pastor Nelson falou: nós vamos socorrer, mas falou para a mãe dele: você vai fazer um compromisso comigo, que esse menino vai servir para a casa de Deus, ele não vai pisar o pé num programa desse, porque tudo que o mundo quer é o que nós temos aqui dentro. O povo de Deus é um povo sabido, inteligente, bonito, dedicado. É um povo que sai 8 da manhã, 7h30 para vir para a igreja, no domingo, que todo mundo quer dormir. E eu também queria ficar dormindo, mas o meu compromisso com Deus me chama para cá. Esse é o povo de Deus, que num domingão que todo mundo queria estar tomando banho de rio por aí, o músico pega a sua malinha e parte para os ensaios. Por isso que o mundo fica de olho aqui, porque nós somos um povo escolhido, um povo zeloso e de boas obras. Então cuide com o talento que Deus confiou nas suas mãos. E por último eu falo sobre um elemento no culto, do culto cristão. Pois então, meus irmãos, nós acabamos de ver um exemplo prático do que nós falamos até agora há pouco, né? Os jovens adolescentes cantam um hino. Quando a gente ouve esse hino, parece que a gente sai aqui, né, com a fé maior, né? Eu não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, não vou dividir, não abro mão do céu. Isso vai entrando na nossa mente. Então, o quanto é importante a música e o louvor na casa do Senhor. Ela não substitui a palavra. Até tenho dizer, hoje é um pouco menos. Não sei se aqui os irmãos usam, mas em muitos lugares usa assim: vamos para a parte mais importante do culto, que é a palavra. A palavra é importantíssima, mas o culto ao Senhor é culto. E tem os seus elementos: oração, oferta, louvor, pregação. E todas elas são importantes. Senão alguém meio desinformado pensa que o louvor pode ser de qualquer jeito e a palavra é muito séria. Mas a reverência tem que ser da hora que a gente chega. Na verdade, o culto começa quando eu me preparo em casa. Culto é oferta. Senhor, eu estou aqui, ó. Qual roupa que eu vou? Não, opa, acho que essa aqui eu já estou na hora de largar de mão. Isso aqui, acho que o Espírito Santo vai falando, né? Isso aqui já não convém muito para mim, não. Isso aqui não, deixa para lá. Porque é um culto, eu estou indo ofertar. É um sacrifício de louvor a Deus. E a música faz parte desse culto. Então é muito importante. No próximo slide que a gente estava, se puder colocar por favor, acompanhando, o título é A Importância da Música no Culto ao Senhor. Ali ficou um pouco menor, que o texto era muito, mas eu mencionei ali 1 Crônicas 25. Davi, né, Deus já havia falado que o reino dele passaria, mas ele queria construir o templo. E Deus fala: não, o templo você não vai construir. E eu penso assim, né? Davi acho que implorando: deixa eu pelo menos projetar o templo, deixa eu pelo menos organizar como que vai ser. E ali em 1 Crônicas 25 ele começa a fazer a organização das funções, dos turnos, e ele chama pessoas para o ministério. Então 1 Crônicas 25, a Bíblia fala que chamou-os para profetizarem com harpas, e com alaúdes,
e com os saltérios. Cada parte aqui, se a gente fosse esmiuçar, é igual o pastor falou, precisaria de vários momentos. Mas só uma rápida passagem, chamou-os para profetizar com instrumentos. Então quando eu venho aqui cantar ou tocar, não pode ser de qualquer maneira, é algo muito sério. Por isso que eu tenho que cuidar com a música, com a melodia que eu estou tocando, com a harmonia, com a letra que eu estou usando, com quem foi o compositor. Olha outra observação. Quem aqui lembra uma das definições do que é música? A gente aprende na primeira aula de teoria musical. A arte de manifestar ou expressar os sentimentos da alma por meio do... Vamos todo mundo? O que é música? É a arte de expressar os sentimentos da alma por meio dos sons. O que uma pessoa toda perturbada de espírito vai ter na alma dela? O que uma pessoa sem total compromisso com Deus e com a sua palavra vai ter na sua alma? Por isso, longe de mim, eu não sou pastor, nem pastor dessa igreja. Não é uma exortação, é um conselho. Por isso, muito cuidado. É comum algumas pessoas perguntar, mas é pecado ouvir música? A gente só preocupa com o que é pecado, mas deixa de preocupar com aquilo que convém. Tem coisa que talvez não é pecado, mas também não convém, não vai agregar, não vai ajudar, não vai contribuir. E você está ali escutando aquela música, às vezes até balançando o corpo, e aparece um perturbado ali, você tem que pôr a mão na cabeça dele e orar. Sua alma está carregada de quê naquele momento? De que você está cheio ali? Está na faculdade, ou indo para a faculdade, para a escola, um foninho aqui, né? Tantas músicas aí, sei lá, graças a Deus não lembro nenhuma de cor agora. E aí aparece um lá, eu estou meio enfermo, precisava de uma oração. Você está cheio de quê? No caminho, na trajetória, você foi se enchendo de quê? Das coisas, da palavra, do louvor. O meu louvor estará continuamente na sua boca. Cantai-lhe um cântico novo, tributai louvor ao Senhor, celebrai com júbilo. Eu vou falar isso lá na frente. Aí sua alma está carregada do mundo e vazia de Deus, fica difícil expulsar um demônio, curar um enfermo pelo poder de Deus, orar e alguém querer ser crente. Então não me tenha como uma palavra pesada, mas é o que a palavra nos recomenda, servir ao Senhor. Olha, Davi, Deus instrui Davi a minuciosamente escolher pessoas aptas. E aptidão aqui não é só tocar bem não, nós vamos aprender com Davi. A música também, nós vemos na Bíblia que havia cântico nas festividades do povo de Israel. Havia também o cântico dos degraus, Salmos 120 a 134. O povo ia caminhando e cantando, né? E olha, o tempo é curto, mas o cântico dos degraus, vamos olhar só o primeiro de cada um, Salmo 120. Olha quanta riqueza, só em um versículo de cada um. E eles iam dizendo, caminhando e cantando, na minha angústia, Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E ele recita isso e pula para o 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? 22, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. 23, para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. E o 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. 125, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O 126, eles lembrando, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Se o Senhor não edificar a casa, o 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. 29, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, diga agora a Israel. E ele segue falando dessa angústia, mas lá no final fala, a bênção do Senhor seja sobre vós.
130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O próximo, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. E lá no final fala, espera Israel no Senhor. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós servos. A música estava lá, perante o povo, o cântico dos degraus. A Bíblia é cheia de passagens, especialmente no livro das crônicas, quando Davi organiza o culto a Deus. No livro dos Salmos, também por diversas vezes cita a seguinte expressão: tributai louvores, cantai-lhe um cântico novo, como eu já citei, Salmo 98 e 149, celebrai com júbilo, Salmo 100. O louvor é uma ordenança, não é uma opção. Salmo 150, a música para louvor a Deus, louvai ao Senhor. Irmãos, olha que coisa, isso aqui também é outro que dava de falar um dia inteiro. Segundo o que? A excelência da sua grandeza. Qual é a grandeza de Deus? Quem arrisca dizer um ato que externa a grandeza de Deus? Está lá em João 3, só não vou falar o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a grandeza desse Deus, irmãos, que deu o seu Filho unigênito. Aí lá atrás o salmista escreveu, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Lembra lá, um grande presente acompanhado de uma grande responsabilidade. É pesado mesmo, mas é louvor a Deus. A música como ferramenta de propagação do Evangelho. Quando eu estava na liderança da orquestra em Cacoal, Deus me deu uma frase, tipo o slogan da orquestra ali, anunciando o Evangelho através da música. Se não for esse o nosso objetivo, louvar a Deus e anunciar a sua palavra, o seu Evangelho, está errado. A gente tem que parar e refletir e falar, Senhor, me bota no lugar aqui. O que Davi falou, né? Lava-me com esopo, purifica-me. A gente precisa passar a buchinha com esopo aí, purificar, porque é diferente, é para Deus. A música como apoio na caminhada cristã. Se tem uma coisa que eu me emociono, é quando eu participo de algum evento de música. O Espírito Santo me leva à seguinte reflexão: onde é que estaria essa gente nessa hora? Uma oficina de música, igual às vezes a gente já teve oficina para reunir 200, 300 músicos. Eu olho aquele monte de jovem adolescente, criança, idosos, eu falo, temos que ter mais isso, porque onde é que estaria essa gente agora? A garotada recebe 50 WhatsApp por dia, bora tomar tereré, bora para a praça, bora assistir um filme, bora não sei o quê, bora não sei o quê. Mas vocês, glória a Deus por isso, escolheram a melhor parte, que é estar aqui nessa noite. Isso, né, me alegra. Eu aproveito e parabenizo o pastor, a liderança dos departamentos musicais, todos eles, banda, orquestra, equipe de louvor, jovens, adolescentes, todos, por esse empenho. Só a eternidade vai revelar o fruto disso aqui. Talvez tenha uma pessoa aqui, ó, um só, eu falei isso também hoje, que ele sai daqui falando, eu vou ser diferente a partir de hoje. Esse um ganha mais 10, esses 10 ganham mais 10, esse um forma mais 10 músicos, que forma mais 100 e vai indo. A gente não sabe onde isso vai chegar. O certo é que nós estamos plantando nessa noite, e Deus é quem vai dar o crescimento, em nome de Jesus. Então a música é importantíssima. Louvor e adoração, aqui a gente vai ter um esclarecimento. Há uma vasta diferença entre louvor e entre adoração. O louvor nos remete a uma ação, elogiar, exaltar, enaltecer. Quem aqui nunca viu um diploma? Conferimos com louvor a Jonathan Santos Horácio o mérito pela conclusão do curso tal, com louvor. Por quê? Parabéns, você concluiu com louvor, foi muito bem. Eu posso louvar homens, e não é pecado, porque é um elogio. Eu posso elogiar.
elogiar os meus filhos. Esse, se vocês pegar o dicionário, é o significado do que é louvor. Prestigiar, enaltecer, é uma atitude. Atitude de louvar é uma prática. E a música, irmãos, é apenas uma ferramenta de louvor. Aqui é um esclarecimento. É comum falar assim: vamos ouvir o irmão louvar ao Senhor. E aí o irmão chega aqui e fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores, e desce e vai embora. Ué, o irmão não louvou, só leu a Bíblia. Mas ele louvou. Ele veio aqui e leu uma passagem que manda nós celebrarmos ao Senhor. A música é um componente que a gente utiliza como ferramenta de louvor. Então eu posso louvar também sem música. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aí aqui pega, né? Adorar. Nem sempre que eu levanto a mão e eu canto eu estou adorando. Eu louvei, mas talvez eu não adorei. Mas que coisa é essa? Mas o raio-x que tem lá no céu, que sonda os corações, sabe se tem adoração ou não. Porque louvor eu expliquei que é uma ação. Adoração é um modo de vida. É o que você é na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É o que você é na escola, na faculdade, dentro de casa, onde ninguém vê. Dentro do quarto. É o que você é quando está no meio dos amigos. É um modo de vida, é o que está lá no interior. Quer ver? João 4, a mulher de Samaria, e ela tem uma preocupação, né? João 4, 19, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Pouco antes, Jesus já tinha revelado para aquela mulher quem era ela. Ela preocupada com Jesus tomar um golinho da água dela ali, e Jesus falasse: se tu soubesses quem é a água que está aqui contigo, que você não beberia e nunca mais teria sede, tu me pedirias e eu te daria. E aí ele começa a revelar, né? Vai lá e fala ao teu marido: não tem marido? Não tem, porque já tiveste 5 e o que tem agora não é seu. E Jesus vai revelando, aí ela pega e fala assim: vejo que é profeta. Aí ela vem uma indagação: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, os judeus, o lugar onde se deve adorar. A mentalidade dela de adoração era voltada para a ação. É o local que eu estou, se eu ergo a mão, se eu canto hino, se eu canto bonito ou canto feio, eu adorei pouco ou muito, não. E Jesus vem cá, ó o raio-x. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando adorador em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí eu pergunto aqui: quem de vocês consegue saber se eu vim aqui cantar para te adorar, ó Rei dos Reis? Fui que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem de vocês é capaz de saber se eu adorei ou não? É possível saber se eu louvei? Eu louvei, eu externei uma ação. Mas o meu interior ninguém sabe. Ninguém sabe se eu estou aqui por estar. Ninguém sabe se eu fiz ou não fiz alguma exigência para estar aqui. Ninguém sabe o preço que eu paguei para estar aqui. Ninguém sabe a dor que você enfrenta e talvez está aqui. Talvez você está com a cabeça latejando. Eu tenho sinusite, quando ataca, até uma luz me incomoda. Parece que vai ter um ferro aqui no crânio aqui, ó.
E aí às vezes alguém está aqui desse jeito, nessa noite, está aqui, Deus olhando e falando: rapaz, esse aí, como diz por aí, é quentura mesmo, hein? Ele enfrentou as dores, e Deus é que sonda os corações. Talvez pode ter alguém que vem para a casa do Senhor sem saber o que vai fazer na segunda-feira. Talvez que tenha alguém aqui com dificuldades que ninguém sabe, mas está aqui. E às vezes ele não canta, ele não ora, ele não prega aqui no púlpito, ele está aí sentado, e Deus olha igual Jesus olhou e falou: opa, peraí, alguém me tocou. Por quê? Não, calma lá, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia fala que a mulher prostrou e o adorou. Os discípulos olhavam e falavam: Senhor, mas numa multidão você está preocupado que alguém... Vamos embora daqui. Vamos embora, pega nosso caminho que tem outro ali para ressuscitar, já morreu já essa hora. E Jesus: calma, alguém me tocou de uma forma diferente, porque saiu virtude. Você já tocou Jesus nessa noite? E o pior é que eu não posso ter a ousadia de dizer que não, e nem que sim. Mas o Pai que procura os que adoram em espírito e em verdade já sabe. Então fica tranquilo, que a Bíblia fala assim: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ficar aqui 2 horas ouvindo eu falar, nesta noite, se é para a glória de Deus, ainda que eu seja limitado, talvez humanamente eu possa não estar te agradando, mas você saiu de casa independente de saber se eu tenho qualificação ou não, se eu sou bom em palavras ou não. Aí isso aí é uma responsabilidade minha com Deus, né? Se eu estou ofertando para Ele. Mas Deus sabe, ainda que eu viesse aqui e você de nada aproveitasse do que eu falei, humanamente falando, Deus já falaria: mas ela foi lá por mim, foi por causa dele, né? Foi por causa do Senhor que você veio aqui. E Deus já tem recompensa. Mas eu espero que em nome de Jesus o Senhor esteja me usando, para que você não precise falar assim: eu fui lá, não aproveitei nada, mas Deus me conhece. Em nome de Jesus eu espero que seja diferente, que vocês possam aproveitar alguma coisa desta noite, para ofertar um louvor melhor a Deus, para ser melhores louvadores do nome do Senhor, e buscar a condição de verdadeiros adoradores. E Deus reservou esta noite para que você possa, não sei se o pastor fará uma oração no final, pelos músicos, pelos cantores, para que esse dia fique marcado. Hoje é dia 11, um dia que mudou minha vida. Eu tenho várias cenas na minha vida que eu falo: aquele dia foi diferente. Uma oração que eu fiz e falo: naquele dia eu levantei confiando, eu ia sair curado, eu ia sair com a solução. Sempre eu comento com a minha esposa: tem oração que é diferente, você faz e levanta assim, pronto, pode esperar, marca o dia e a hora que vai acontecer. E tem coisas que Deus usa, como esta noite, eu creio que Ele pode estar usando para marcar esse dia, para que um novo tempo venha na vida de cada um. Não que o que veio para trás foi ruim, o que veio para trás nos trouxe até aqui, mas coisas maiores e melhores o Senhor fará através da vida de vocês, em nome de Jesus. Então, músico cristão, antes de músico eu tenho que lembrar que eu sou cristão, né? Eu sou participante do reino. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um risco muito grande quando eu inverto a ordem. É um bom músico, mas se não é cristão, é um perigo para ele e para a igreja. Então ore, aconselhe, jejue. E essa serve para os líderes. Está ali o Wilson, que começou na música com a gente ali em Cacoal ainda, e ele sabe, o meu apelido em Cacoal pelos músicos é Palavrinha. Eu comecei a reger com 17 anos, de música eu não tinha nada, o que eu tinha que buscar era na palavra, e aí eu busquei na fonte certa. Então eu chegava para a orquestra e falava assim: Jesus, segura aquele relógio ali. Eu falava assim para os músicos: irmãos, eu vou dar uma palavrinha. E aí eu abria a Bíblia, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Aí outro ensaio: irmãos, vou dar uma palavrinha. Eclesiastes 9:10, tudo que vier à mão para fazer, faça com toda a sua força.
Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quer fazer, faz aqui, porque se a trombeta soar, fez, o galardão está lá. Não fez também, não fez, mas não faz, acabou. E aí, dia após ensaio, eu vou dar uma palavrinha. Então hoje, se eu tenho oportunidade lá para dar um ensaio, eu falo, uma palavrinha. Mas uma coisa que mudou na minha vida, uma vez eu fui assistir um maestro falando, isso aqui é para simbolizar uma batuta. E ele começou a dar aula com a batuta na Bíblia, e falou assim: enquanto a batuta de vocês estiver pautado na palavra, Deus honrará vocês. O dia que ela sair, vocês estão correndo sério risco. Então o músico sem palavra é perigoso, o músico tem que ter palavra. Antes de músico, você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E se a trombeta soar, seu instrumento pode ter custado R$10 ou 10 mil, ele vai ficar e você que vai. O Senhor nos chamou, nosso lugar não é aqui. E eu gosto muito do hino 36. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Qual é os passarinhos ou as belas flores que o inimigo está tentando usar para te tirar o foco? O que o compositor quer dizer é isso. Os encantamentos desse mundo, eles vêm, né? Tem um hino que fala que pode ter uma casa boa na beira do mar, você pode ter riquezas, pode ter tudo, mas o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Então, antes de música, eu sou cristão. E um dia Deus levantou um músico cheio de Deus, está no próximo slide, para aliviar um atormentado. E o próprio Deus permitiu a tormenta. Está lá na palavra de Deus, em 1 Samuel 16, 14 e 23. Não vou ler pelo tempo, mas a Bíblia fala que o Senhor permitiu que o espírito mau, né, se apoderasse de Saul, e alguém dos seus servos fala assim: chame um músico para tocar que ele vai ser liberto. E alguém fala assim: eu sei de um, sabe? Então beleza, chama lá. Um homem, e alguém falou assim, ó, um homem que toque bem. Olha que coisa, hein? Então dedicação, irmãos. Orar é essencial, mas se você não estudar, Deus vai olhar e falar: irmão, eu estou fazendo tudo por você, faz só te resta estudar. Mas se você está estudando e está com dificuldade, Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. E alguém falou assim, ó, eu conheço um, quem é? Um filho de Jessé. O camarada tinha pai, tinha origem, sabia de onde ele vinha. O belemita, ele sabia de onde ele vinha. E eu gosto muito de Salmos 137, eu vou ler um verso só. O povo lá no cativeiro da Babilônia, lamentando, né, junto, é daí que vem o hino Lamento de Israel. Chora Israel, que eu já citei há pouco. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Ele já estava tão triste, tão amargurado, a harpa estava pendurada. Se você pendurou sua harpa, volta lá no salgueiro e busca ela e volta para louvar a Deus. Despendura essa harpa daí em nome de Jesus, não deixa de louvar o Senhor. E o povo vai dizendo, a Bíblia: porquanto aqueles que nos levaram cativos, aqueles que oprimiam eles, pediam que cantasse uma canção. Mas eu gosto muito do verso 4, que diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Irmão, onde é que você está levando o seu instrumento consagrado, entregue ao Senhor para tocar? O que é que você está fazendo com o que Deus confiou? Abro uma ressalva. Conheço vários músicos cristãos que tocam em orquestras sinfônicas, em bandas militares. É a porta que Deus abriu, é a profissão. Eu não estou dizendo do sustento diário. O que eu estou dizendo é se a música que você toca por aí é para os deleites e prazeres da carne ou não. Cuidado com as modinhas que toca. Se tem uma geração que está terrível, é a atual. E eu não digo sobre vocês que estão aqui, a geração do mundo mesmo. É uma moda atrás de outra. Então cuidado. Como tocaremos, como entoaremos canções em terra estranha? Mas voltando para Davi, ele era
sabia tocar, era valente, animoso, homem de guerra, firme, sisudo, consistente em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. Aqui está a diferença. Davi teve inúmeras qualidades, mas essa daqui fecha com a chave de ouro. O Senhor é com ele. E eu lendo isso comentei com a minha esposa, tem coisa na Bíblia que você lê e você não percebe, daqui a pouco você lê de novo e o Espírito Santo mostra. Quando é que Davi aparece a primeira vez na Bíblia? Em 1 Samuel, no mesmo capítulo que nós lemos, 16, no verso 1, Samuel chega na casa do pai dele para ungir. Depois de ungido, que Davi começa com as histórias boas dele aqui. E a Bíblia não omite os erros dos seus homens, para que sirva de lição para nós, que se nós não vigiar, nós cai também. Mas a diferença na vida de Davi foi a unção. Depois de ungido ele tocou e Saul foi aliviado. Depois de ungido ele luta com Golias e vence a batalha. Depois de ungido ele é um dos melhores guerreiros do povo de Israel. E depois de ungido ele peca, mas ele arranca força para no Salmo 51 dizer: torna-me a dar a alegria da salvação. Se você por acaso pecou, faça como Davi. Mas se não pecou, mantenha firme aí. Pecado que eu digo no sentido, igual Davi estava ali mergulhado num charque de pecado. Se aconteceu alguma coisa, conserte-se com Deus e siga avante. Tudo que o inimigo quer é nos acusar. E eu li uma mensagem, vi uma vez o pastor André Valadão falando, alguém perguntou, o que eu faço quando o diabo lançar o meu pecado em rosto? Aí o André Valadão, fala para ele do futuro dele. Qual que é o futuro do diabo? Mas eu e você, enquanto temos vida, podemos dobrar os nossos joelhos, falar com Deus e falar, me lava, me purifica, me transforma, eu sou teu, me perdoa. E larga o inimigo para lá com as acusações dele. E segue com Cristo. Nós já vamos terminar. Então, algumas características que nós aprendemos com Davi. Há muitos desafios, irmãos, para a gente enfrentar nessa vida. Mas com a presença de Deus nós vamos vencer. José no Egito, a Bíblia fala assim que tudo que ele fazia prosperava. Porque o Senhor era com ele. Abraão, o pai da fé, sem conhecer, ouviu e pela fé atendeu. E o Senhor era com ele, o conduziu e fez cumprir a promessa. O Senhor não falha. Busquemos a presença dEle, que a unção dEle esteja na nossa vida, porque assim como ela fez a diferença na vida de Davi, ela fará na nossa vida. E para concluir, desafios e conselhos práticos. Vença o mundo e o pecado. Não é fácil, mas com jejum e com oração, com estudo da palavra, em nome de Jesus, aqui em Rolim de Moura, não fará, e eu espero que já não faça cumprir, aquilo que muitos dizem que músico não lê Bíblia. A glória não é minha, para a glória de Deus. Eu sou músico desde os meus 12 anos, mas eu leio a Bíblia. O Senhor tem me dado inúmeras bênçãos dentro da escola dominical. Eu falo que um dos maiores cursos de teologia é a escola bíblica dominical, porque ela é constante. Você começa com 1 ano, com 2, com 3, com 10, com 20, com 30. O irmão morre com 90 anos e está estudando ainda e não para. Seja aluno da escola dominical. Cresça na graça, no conhecimento. Lute contra o pecado. E tudo que fizer, faça como ao Senhor, como eu disse em Colossenses 3. E também como está lá em Romanos 11, 33. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que vai dizer lá o coro da música? A ele a glória,
Cante com força, com vigor. Cante de novo o coro da música. Ligue o seu pensamento a Deus. Ele é a glória. Que o Senhor receba o seu louvor nesta noite. E que você consiga alcançar a condição de verdadeiro adorador. Vença o pecado e o mundo. Aleluia. 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 Esse louvor ele é tão curto e tão lindo, mas ele é Bíblia pura. Nós não precisamos de enfeite. Tudo que nós precisamos está aqui, ó. Mergulhe na palavra, faça a diferença. Saiba que nós temos um ministério, não é brincadeira o que nós fazemos. Vença as distrações. Eu falo, quando eu comecei a aprender, e eu já vou encerrar, irmãos. Quando eu comecei a tocar na igreja, eu não tinha videogame, não tinha celular, e eu não estou dizendo que isso é de tudo mal, não. O mal é como nós usamos. Eu não tinha, nós era pobre mesmo, não tinha às vezes um carro, uma bicicleta, um negócio para bater perna, e eu olho muito isso. A Bíblia fala, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Mas tem muita gente que é fiel no pouco, e a hora que Deus coloca ele no muito, ele perde a fidelidade. Deus dá um carro, ao invés dele usar o carro para vir para a igreja, ele vai usar o carro para ir para um monte de lugar, some da igreja, leva um mês para você ver ele aqui. Ele tocava, ele ganha uma bicicleta, uma moto, ele acha tanto clube, balneário, lugar para visitar, mas menos sobra tempo para Deus. Vença as distrações. Você pode passear, divertir, visitar parente, pode ter celular, videogame, não me tenha como atrasado, pode ter computador, internet, redes sociais, mas tudo que fizer, façais como ao Senhor. Que tudo isso seja como instrumento para benefício seu e da obra. Dedique-se, oferte o melhor a Deus. E eu parafrasio o que o pastor Roberto Varjão sempre fala: Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. É bíblico, está aqui. E eu encerro com esta frase: busque ao Senhor, encha-se do Espírito Santo, mergulhe na palavra, na graça e no conhecimento, e isso fará toda a diferença na sua vida e no seu ministério. Deus abençoe a todos, muito obrigado, perdoe pelos 3 minutinhos ali que passou, mas Deus está no controle de tudo.